Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, nossos irmãos e irmãs do Centro Espírita Jesus de Nazaré, para mais um trechinho do estudo do Livro dos Espíritos. Esse nosso estudo é feito às quartas-feiras, né? E é um estudo mais fluido, mais rápido do que aquele que nós fazemos às segundas-feiras do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual nós fazemos uma oração, depois fazemos no final uma vibração. Lembrando que quando nós retornarmos, aos trabalhos presenciais, o esquema desse estudo aqui, ele é meia hora antes do trabalho da segunda-feira, né? Ele ocorre na segunda-feira, meia horinha antes de começar os trabalhos às 8 horas, às 7h30 a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos. Então, por isso mesmo, ele é um estudo mais rápido, não é? Muito bem, nós estamos hoje no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal. Nós estamos começando a estudar como o retorno à vida corporal, e estamos no item que chama Prelúdios do Retorno, e na pergunta, mais especificamente, 334, A união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? Aí vem a resposta: o espírito é sempre designado antes, O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Bom, evidente, Então nós estamos aqui discutindo o limite da vontade do espírito na escolha de determinado corpo, E recorrendo, como sempre, lá ao nosso irmão mais estudioso, mais evoluído, Espírito Miramês, ele vem nos explicar o seguinte, que para tudo existe uma programação, inclusive para as nossas encarnações. Entretanto, ele explica que cada caso é um caso, não existe uma regra geral a ser seguida, uma formulinha que todos seguirão, Porque, como sempre, tudo depende da evolução espiritual do encarnante, ou do reencarnante, Então, há encarnações que são preparadas, e em que o espírito ele escolhe o momento mais adequado, ele prepara tudo aquilo que serão os acontecimentos-chave da sua encarnação, e ele, inclusive, escolhe, segundo a orientação dos benfeitores espirituais ligados a esta área, qual é o melhor tipo de vestimenta corporal que ele deverá ter para cumprir aquela determinada missão. Entretanto, essas são as encarnações que são preparadas, mas há aquelas que são impostas, Porque há espíritos, e nós já fomos assim, ou se é que ainda não somos, que temos uma dureza no coração que nos impede, e a própria ignorância, que nos impede de fazer essas escolhas. Então, os benfeitores espirituais as fazem por nós, e no momento em que a providência divina determina que nós devemos reencarnar, nós reencarnamos por imposição, devido à lei do progresso, Então, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher ficar na ignorância por muito tempo, mas há a lei do progresso, da qual nós não podemos fugir. Em um determinado momento, Deus dá aquele empurrãozinho de misericórdia para que a gente ande um pouquinho e comece o processo de despertar para a realidade da vida eterna, Lembrar, que uma coisa que é importante, que nem sempre, o corpo físico, o estado do corpo físico está ligado à evolução espiritual, às vezes até o contrário, A gente vê que muitas vezes grandes missionários, aí escolheram corpos mutilados, com grandes dificuldades físicas, que era para dar o exemplo,
Para dar o exemplo da sua fé na providência divina, na sua fé na vida eterna, na sua fé de que aquele era só um pedacinho da sua longa existência espiritual, né? São Francisco foi um exemplo, né? Que o Miramês conta lá que num determinado momento São Francisco não conseguia andar mais, mas não parou de, entre aspas, caminhar entre as pessoas para mandar a sua mensagem, porque ele pedia que os seus amigos o carregassem, né? O certo é que, né, a lei do progresso ela é para todos, né? Ela não vai eximir ninguém de progredir. Então, se temos alguma condição espiritual, podemos escolher algumas coisas da nossa encarnação e, eventualmente, o corpo, o tipo de corpo em que reencarnaremos, né? Se não, a providência divina faz isso por nós enquanto não tivermos consciência para isso, né? Na pergunta 335, que também deve ser estudada hoje, né? Vem assim: o espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Aí vem lá, né? Pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir, está escrito aqui, né? E aí depois vem em seguida, né? Poderia o espírito no último momento recusar o corpo escolhido por ele? Se o recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. Bom, então vamos dividir a questão em duas partes, né? Primeiro, né, a escolha do corpo. E a resposta que diz, né? Pode também escolher o corpo, ou seja, é possível a escolha do corpo, mas nem sempre é permitido, né? Tudo depende da evolução espiritual, lembrando sempre, né? E também temos que pensar uma coisa, né? A ideação do corpo, o planejamento do corpo que nós vamos ter, né? O tipo de resistências, o tipo de fraquezas que vamos ter, isso pode ser planejado, mas nem sempre vai acontecer exatamente do jeito que foi planejado, porque podemos imaginar assim, né? Você pensou numa longa encarnação de lá de 95, 100 anos. E aí você recebeu um instrumento corpóreo, né? Uma indumentária física, um corpo que está programado para ter essa resistência. Entretanto, a saúde física ela está ligada aos nossos pensamentos, né? Nós somos o que pensamos. Então, o nosso espírito, o nosso eu interior, ele comanda o cérebro, que comanda, né, toda a parte de regeneração celular, de reconstrução celular, e os desequilíbrios que nós tivermos ao longo da nossa existência podem causar desequilíbrios nessa renovação celular, que pode gerar alguma dificuldade corpórea que não havia sido programada anteriormente. Então, é uma coisa que você pode programar, mas ao longo da caminhada pode ir mudando. Isso é inevitável, né? A influência do nosso pensamento na estrutura da renovação celular é fundamental, né? É por isso que Joana de Ângeles nos ensina, né, que nós devemos sempre pensar positivamente, né? Quando vierem pensamentos negativos, né, com relação principalmente à nossa saúde, né, aquele pensamento, ai meu Deus, estou doente, tenho isso, tenho aquilo, vamos sempre atentos substituir esse pensamento ou colocar um novo pensamento positivo em cima, né, para tentar anular essa carga negativa que criamos, porque essa carga negativa é exatamente a estrutura de pensamento que atrapalha a renovação celular. Então temos que sempre, né, substituir esse pensamento por um pensamento positivo, né? De novo, né, Miramês nos lembra, né, que os grandes missionários eles conseguem ter a grandeza de escolher corpos mais frágeis muitas vezes para mostrar
né, para a gente a fé, a demonstração da fé. E lembrando, né, que mesmo que a gente tenha muitas possibilidades de escolha, né, nós temos que ter lá, enquanto espíritos na erraticidade, no mundo espiritual, em preparo, se tivermos a felicidade de estarmos, né, na condição de estar numa colônia espiritual em que recebemos o auxílio dos benfeitores para essa nova encarnação, nós temos que ter a humildade de pedir aquele corpo que seja na medida daquilo que nós vamos conseguir suportar, né? Isso é a mensagem aqui da pergunta 335. Obrigado, até a próxima.